Obrigado. Graça e paz, amados. Tudo bem com os irmãos? Amados, o pastor Newton está viajando e como vocês, a exemplo do irmão Edson, eu vim aqui à noite agora trazer a mensagem. O sentimento é o mesmo, né? Responsabilidade, mas gratidão a Deus por essa bênção. Eu sempre me sinto abençoado quando tenho a oportunidade de meditar na palavra e trazer a mensagem aos amados. Eu vou pedir aos amados que, por sinal de reverência à palavra de Deus, fiquem de pé, quem puder ficar de pé, né? Abram suas Bíblias na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 7. A palavra de Deus diz assim, carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 7. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pai querido e amado, obrigado, Senhor, pela bênção de estarmos aqui reunidos em Teu santo e bendito nome, para a Tua honra e glória. Use a minha boca, Pai, para alcançar o coração desses amados que aqui estão, daqueles que nos assistirão ou estão nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, amados. A gente escuta por aí, o tema de hoje, nós, há 30 anos ouvindo a mensagem, né, há 30 anos, nós ouvimos que o novo nascido é aquele que crê na sua atração, crucificação, morte, sepultamento e ressurreição juntamente com Cristo. Amém. Está perfeito. E o que a gente vê muito aí fora é que as pessoas se perdem por não conhecerem a palavra. Jesus falou isso, né? As pessoas não conhecem. Elas erram porque desconhecem a palavra. E a referência do capítulo 4 do Evangelho escrito por Mateus, quando Jesus, o diabo, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto e lá o diabo vai visitar ele. A referência que nós, pelo menos para mim que fica, é que, vamos lá, qual foi a primeira coisa que Jesus disse para o diabo, quando o diabo disse assim, se tu é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Qual foi? Essa foi a segunda. A primeira foi, está escrito. Não é? Eu caí nessa também. Pastor Ivaldo me pegou uma vez no meio de um monte de gente. E eu falei, puxa, está escrito, Jesus conhece a palavra. Ele conhece. Nós temos que conhecer a palavra, amados, a obra. Então a gente não pode se perder. Por exemplo, quando a gente sai por aí, escuta alguém dizer que você precisa aceitar Jesus. Ah, você tem que aceitar Jesus. Você aceitou Jesus? Está aqui, ó. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo nos aceitou. Nós é que somos aceitos por Deus através de Cristo. Então, pensando nisso, e no que nós aprendemos durante esses 30 anos, dos 5 que o pastor Newton compilou numa mensagem e intitulou de os 5 pilares do Evangelho. É isso? Não temos o que discutir, debater, acreditamos nisso, amém. Graças a Deus, porque recebemos de Deus a revelação. Mas, buscando de Deus inspiração para trazer a mensagem aos amados, e vendo tudo que a oportunidade de levar a mensagem às pessoas nos ensina, e aí vocês, no fim dessa mensagem, vão concordar comigo, os pilares, eu vou trazer aqui hoje a oportunidade dos amados meditarem comigo, refletirem sobre os 7 pilares do Evangelho. 7. E eu tinha pensado em 6, aí Deus falou assim comigo, não, 7. 7. E Ele me deu mais 2 pilares para eu trazer aqui hoje para os amados. Mas antes, eu vou fazer aqui uma analogia, para eu poder... É só uma analogia para os amados entenderem onde eu quero chegar, para justificar por que mais 2 pilares, além dos 5 que nós conhecemos. Então vamos lá. Ó. Pitotinha, você estava lá. O que aconteceu no dia 13 de maio de 1888? Ah, eu falei que ele estava lá? Deu, né?
Então, amados, no dia 13 de maio de 1888, foi assinada a Lei Áurea pela princesa Isabel. Os escravos foram libertos no Brasil. No mundo afora, já havia esse consenso, essa luta pela libertação dos escravos. E no Brasil, no Brasil, os escravos ainda vinham aqueles navios negreiros para cá. Então já havia uma certa revolta, revolução, um movimento popular para acabar com a escravidão no Brasil. Mas quem escravizava não queria acabar com a escravidão. Então foi uma luta muito grande. Isso aqui não foi algo pacífico, assim, a princesa Isabel ficou com dó, foi lá, não. Isso aqui houve muito movimento, muita luta, muita briga, muitos escravos fugiram, muitos escravos morreram, se rebelaram contra seus senhores, houve muita confusão até chegar esse dia. Mas eles foram libertos. Porém, sem entender a liberdade que tinham, foram marginalizados, ameaçados e intimidados. Essa é a condição do negro livre. Quando ele se viu livre, ele falou, bom, estou livre, e agora? O que eu faço? Os negros jovens trabalhavam em serviços braçais, mas mulheres com crianças e idosos sofreram pela miséria e não foram acolhidos pela sociedade. Na verdade, eram chamados de vadios. A Lei Áurea libertou o escravo no papel, mas na prática o negro seguiu sendo tratado como escravo. Não foi feito junto à lei um plano de acolhimento, capacitação e adaptação para que os negros fossem libertos na sua plenitude. Eles seguiram sofrendo as mazelas da escravidão. Então eles foram informados que eles estavam livres. Mas a sociedade, o sistema não acolheu eles. Então eles ficaram felizes, estou livre! Solta a corrente! Não foi tão simples assim, porque a gente sempre comenta, né? Até a informação chegar nos senhores, nos seus senhores, nos donos de escravos, muito escravo continuou sendo escravo. Mas por fim, todos foram libertos. Estou liberto, e agora? Na prática, ficou pior para a maioria dos negros. Muitos deles precisaram voltar para a África, e quem ficou por aqui ou se submeteu a condições desumanas de trabalho, muitos viveram à margem da sociedade, muitos seguiam vivendo de bicos, desabrigados, vivendo em quilombos. Quilombos eram vilas de escravos que fugiam e se tornaram resistentes à escravidão. Então, o negro, quando ele foi liberto, ele não tinha para onde ir. Então, ele se juntou lá no quilombo. O quilombo era onde ficavam os negros que fugiam dos senhores, até a escravidão a lei da escravidão ser abolida, né? Que depois passou a abrigar também os negros livres e desamparados. Aí eu vou chegar agora onde eu quero. Deus não nos libertou da escravidão do pecado para seguirmos escravos do pecado. Jesus nos dá da sua paz, não como o mundo nos dá. E Deus não nos libertou para continuarmos escravos do diabo, escravos do mundo, escravos das nossas limitações, das nossas concupiscências, do eu que foi colocado em nosso coração pelo diabo. Deus nos libertou e nos acolheu em Cristo. Nós vamos conferir os 5 pilares, vamos fazer uma retrospectiva rápida e depois eu vou fechar essa mensagem com mais esses 2 pilares que eu acho que completam tudo isso que a gente vem ouvindo e a gente precisa levar aí fora. Quando eu comecei falando aqui do que a gente escuta aí fora, você aceita Cristo, ou a gente escuta também, você tem que falar em línguas, essas coisas que são da tradição das igrejas, essas coisas mudam o foco do que realmente importa na palavra. E a gente, quando vai lá falar com a pessoa, olha, você foi atraído no corpo de Cristo, você foi crucificado com Ele, você foi morto, sepultado e ressuscitado juntamente com Ele. Isso aqui é espiritual, a gente sabe que é revelação. E esses 2 pilares a mais, eu acho que eles completam toda essa obra diante do que nós precisamos fazer, que é o que Cristo disse que nós teríamos que fazer, que diante disso faríamos coisas maiores do que as que Ele fez, que é justamente essa. Levar a palavra para o convencimento do Espírito Santo, que é Ele quem convence. Então eu vou começar aqui, pedindo que os amados abram suas Bíblias, no Evangelho escrito por João, capítulo 12, versículo 31, que a gente conhece.
A palavra de Deus diz assim, Cristo falando, chegou a hora de julgar o mundo, agora o governante deste mundo será expulso, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar como morreria. Todos nós conhecemos João 12:32. Jesus falou que quando fosse a cruz, nos atrairia no corpo dele. No livro do profeta Oséias, capítulo 11, há uma poesia também que fala sobre isso, quer dizer, anunciado lá atrás, no Antigo Testamento, o que Deus faria por nós. Oséias, capítulo 11, versículo 4, diz assim, cada versão traz de um jeito, né? A minha está assim, né? Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Eu era para com eles como quem tira o jugo de cima de seus queixos e lhes punha diante o mantimento. Então, qual foi o papel de Deus? Nos levando no corpo dele na cruz. Nós fomos atraídos. Está aqui o primeiro pilar. Fomos atraídos no corpo dele. Vamos para o segundo pilar. A crucificação. Carta aos Romanos, capítulo 6, versículos, a partir do versículo 6. Carta aos Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 6. Diz assim. 6:6. Na minha versão está assim. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo. Aí já, pá! Eu fui atraído no corpo dele e eu fui crucificado com ele. E ele segue dizendo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a minha vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele nem sobre nós. Então nós fomos atraídos no corpo de Cristo, crucificados, morremos com ele. Onde fala mais da morte e da crucificação? Carta aos Gálatas, capítulo 2. Carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Diz assim, endossando, né, o que está escrito na carta aos Romanos. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então eu fui atraído no corpo dele, fui crucificado junto com ele e fui morto juntamente com ele. Onde fala da morte? Falou nesses versículos, mas eu vou pedir que os amados retornem lá na carta aos Romanos, capítulo 6, onde vocês estavam. Vamos reforçar a morte. Eu fui morto juntamente com Cristo. Romanos 6, versículo 6 e 7. Vou ler só o 6 e 7. Diz assim, aí eu peguei outra versão, que ela diz assim, reconhecendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que seja destruído o corpo do pecado, a fim de não servirmos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Qual foi o objetivo da minha atração, crucificação, morte, juntamente com Cristo? Eu fui justificado do pecado, lá cometido no Jardim do Éden por Adão. Ali eu nasci morto para Deus. O homem nasce morto para Deus, separado de Deus, porque nós somos aqui, gente, descendentes de Adão. Somos raça adâmica. E só somos feitos filhos de Deus através de Cristo, crendo que eu fui atraído, crucificado, morto. E aí, na carta aos Gálatas, que nós acabamos de ler, né? Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Carta aos Romanos 6, versículo 4. Pois fomos sepultados com ele na morte. Então eu fui atraído, fui crucificado, morto e fui sepultado com ele. Pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, com certeza seremos também na da sua ressurreição, reconhecendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que seja destruído o corpo do pecado, a fim de não servirmos mais ao pecado. Então o objetivo da minha atração no corpo de Cristo, crucificação, morte, sepultamento
E ele está dizendo aqui que eu estou sepultado com ele, e o objetivo desse sepultamento é para que o pecado seja destruído. Ali o pecado foi destruído. Qual o pecado? Aquele que eu nasci com ele porque sou descendente de Adão. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 10. Portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa, se isto trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os que foram escolhidos. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos, com ele reinaremos. Se o negarmos, ele nos negará. Então, eu fui atraído no corpo de Cristo, crucificado com ele, morto, sepultado. E aqui está me dizendo que se eu morrer com ele, eu vou renascer com ele. É promessa. Carta aos Colossenses, capítulo 2, para tratarmos ainda da ressurreição, que é o quinto pilar. Quinto pilar. Carta aos Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 13, diz assim: a vós, estando mortos pelos vossos delitos e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, tendo-nos perdoado todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o inteiramente e cravou na cruz. Foi isso que ele fez. Ele me atraiu no corpo dele, na crucificação, na morte dele, sepultamento, ressurreição. Me promete que eu nasço com ele e ele remove inteiramente de mim o pecado. Isso é promessa dele. E nós temos isso na ponta da língua, ou não temos? A maioria de nós, que tem algum tempo aqui na igreja, consegue falar isso com certa facilidade. Olha, eu fui atraído, eu fui crucificado, eu fui morto, eu fui sepultado e fui ressuscitado juntamente com ele. Esses são os 5 pilares do Evangelho. A gente escuta isso há 30 anos, está correto, é verdade, eu creio nisso que está escrito. É promessa. Então eu renasci com ele, estou livre. E agora? E agora que eu estou livre? A gente pode levar mensagem para a pessoa diz, eu estou livre, você está livre. O que está faltando para completar? A gente sabe. E nada do que eu vou dizer aqui é novidade para vocês. Só que a gente precisa colocar isso dentro dos pilares, dentro da nossa mensagem. Porque todo mundo diz que Jesus morreu no nosso lugar. Que ele morreu por minha causa, morreu por mim, mas o que realmente aconteceu e o motivo do que aconteceu, a gente precisa deixar claro, porque isso é que torna a mensagem eficaz. Porque senão o irmãozinho escuta, ele sai daqui, eu estou livre. Não há mais condenação sobre mim. Está escrito na carta aos Romanos, capítulo 8, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas e agora? Aí ele sai feliz da vida aí. Vamos lá. A maioria das mensagens dos pregadores afirma que Jesus precisa ser aceito por nós e que ele morreu no nosso lugar. Já sabemos que foi Deus quem nos aceitou em Cristo e Cristo nos levou a morrer e renascer juntamente com ele. A obra da salvação inclui o pecador na morte e ressurreição de Cristo, no corpo de Cristo na cruz do Calvário. Lá o homem se liberta de Satanás, de si mesmo, para se tornar um homem livre. Até aqui, tudo bem? Nenhuma incongruência, está tudo tranquilo. Sendo assim, seguindo na analogia que iniciei essa mensagem, quer dizer, o exemplo dos escravos, o homem que foi atraído, crucificado, morto, sepultado e ressuscitado, que era um escravo do diabo, estava morto para Deus, agora está exemplo dos negros escravos, livre. Eu creio. Tiago, que é caçulinha, né? Está lá na nossa célula. Estou livre. Eu creio que eu fui atraído no corpo de Cristo, que eu fui crucificado com ele, que eu fui morto, sepultado e ressuscitado juntamente com ele. Eu creio, Palmeiras. Beleza. E agora? Então, o ex-escravo do diabo, aquele que estava morto para Deus, agora crê na sua libertação, que está vivo para Deus através de Cristo e está livre da morte e dos pecados. O negro, liberto, saiu da escravidão e continuou perdido, desamparado,
rejeitado e marginalizado. Muitos enveredaram para atividades ilegais, pressionados e intimidados, se adaptaram à mazela de uma vida miserável, sem qualquer esperança, já que a sociedade se negou a acolhê-los. O homem liberto da escravidão, do pecado, aquele que nasceu de novo, Deus o abandona? A sociedade marginalizou o negro. Marginalizou ele. E nós, quando ouvimos que nós fomos atraídos no corpo de Cristo, crucificado com Ele, morto, sepultado, ressuscitado juntamente com Ele, que o pecado ficou sepultado. A palavra diz que o pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Nós somos esquecidos, marginalizados, abandonados, intimidados, ameaçados por Deus. Vou falar não para quem está assistindo, né? Porque a gente está aqui pensando, todo mundo concorda que não. Mas quem está assistindo, às vezes, nossa, sim, não. Não, o Filho de Deus não fica desamparado. O negro liberto saiu da escravidão e continuou perdido, desamparado, rejeitado e marginalizado. E o homem liberto da escravidão do pecado? Aquele que nasceu de novo. Deus não abandona, Deus não marginaliza, permite que nós, filhos de Deus, vamos recorrer ao ilícito, por exemplo? Nós vamos ficar jogados à margem da sociedade, recorrendo ao ilícito? É essa a condição que nós ficamos? Deus intimida? Deus mente? Deus abandona? Não, definitivamente não. Ele cumpre as promessas dele. E quem tem a vida entregue na mão de Deus sabe do que eu estou falando. Deus salva, acolhe, capacita o homem livre através do Santo Espírito dele. Então, o sexto pilar é o da adoção. Se eu creio que eu fui atraído no corpo de Cristo, que eu fui crucificado com Ele, que eu fui morto, sepultado e ressuscitado, eu fui adotado pelo Espírito Santo, porque é Ele que não me abandona. Então, eu tenho que começar a colocar aqui um sexto pilar. Eu fui atraído, crucificado, morto, sepultado, ressuscitado e adotado. A adoção do Espírito Santo, porque Ele não abandona. É Ele que vai dizer para você para onde você tem que ir, o que você tem que fazer depois que você é livre. Eu estou livre, e agora? Vou viver por minha conta? Ops, volta aqui. Aquele que te libertou, que é o teu Senhor, que é o teu Salvador, agora Ele é o teu Senhor. Ele vai dizer para você para onde você tem que ir e o que você tem que fazer. Quer ver? Livro do profeta Isaías, capítulo 48, versículo 17. Vamos ver o que diz. Assim, 48, 17. Assim diz o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, seu Deus, que lhe ensina o que é bom e o conduz pelo caminho que deve seguir. É Ele quem vai dizer para o livre o que o livre vai fazer. Que você está livre da condenação eterna. Mas você deve servir ao seu Senhor, que é também o seu Salvador. Evangelho escrito por João, capítulo 14, versículo 26. Diz assim, João 14, 26. Mas quando o Pai enviar, Jesus falando com os apóstolos, mas quando o Pai enviar um encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, Ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Quem é que não faz a gente esquecer de tudo que a gente aprende? É o Espírito Santo. É Ele que vai adotar você. Estou livre, Palmieri? Está livre. Está livre do pecado, da condenação eterna. Você foi atraído no corpo de Cristo, você foi crucificado com Ele, morto, sepultado, ressuscitado juntamente com Cristo, e você está adotado pelo Espírito Santo. E Ele vai ensinar a você o que você deve fazer e por onde você deve andar. Vamos ver mais um? Ainda aí no Evangelho escrito por João, capítulo 16, a partir do versículo 7. Olha o que o Espírito Santo faz. A partir do versículo 7. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá a Cristo, ainda conversando com seus apóstolos. Pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verei mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. O Espírito Santo, ele vai dizer para a gente que está livre. Então, eu estou livre. Você não vai andar pelas suas próprias pernas, nem tomando suas próprias decisões. Se você creu nos 5 pilares do Evangelho, saiba, o 6º diz que você é corpo de ferramenta do Espírito Santo. Você é instrumento de Deus, através do Espírito Santo dele, que vai dizer para você o que você deve fazer, por onde você deve andar, e as coisas que você vai suportar, que você vai aproveitar da vida de filho de cristão, porque também tem prazer, tem alegria. Né? As pessoas acham que a vida do cristão é uma vida sujeita aí a só sofrimento. Isso é quem pensa assim é quem não conhece o poder de Deus. Né? Ou a pessoa tem um entendimento errado acerca do que realmente importa na vida. Né? As pessoas costumam criar aquele conceito de que tudo que é bom precisa ter dinheiro envolvido. Né? Nós já tratamos aqui de que a pessoa que é bem-sucedida não é aquela só que tem dinheiro. Eu costumo dizer que eu já sou rico, só me falta dinheiro. Mas eu já sou rico, eu tenho tudo. Não é? Se você tem um lar, você tem uma família que te ama, tem teus filhos, se você tem saúde, você é milionário. Você é milionário. E as outras coisas Deus diz que Ele vai completando nas nossas vidas. Então tem gente que não tem. Ela concilia muito o entendimento de ter as coisas para que ela venha a ser alguma coisa. Quando, na verdade, nós temos que ser tudo aquilo que interessa a Deus, que é Ele que faz com que nós tenhamos todas as coisas que nós precisamos. Então, é o Espírito Santo que vai, uma vez você crendo nos 5 pilares, te condicionar ao 6º. Olha, agora você é a habitação do meu Santo Espírito. Pum! Você vai andar para lá, você vai fazer isso, você vai falar assim, você vai mudar de atitude, você vai mudar de gesto. Você é meu filho agora. Se um filho de Deus, na vida dele não tem mudança, tem alguma coisa errada. Começa que ele escuta, ele já fica ansioso para ir ao batistério. Começa assim. Cada um no seu tempo, a sua maneira. Opa, eu creio nessa verdade. Eu creio nos 5 pilares. Eu quero ir ao batistério, confessar a Deus e ao mundo que Jesus fez isso por mim. Opa, passou no batistério, o Espírito Santo acampa na tua vida. Pum! E a palavra diz que onde entra o Espírito Santo, o diabo não mete a mão. A gente só não pode esquecer que Jesus, por exemplo, ainda trazendo como referência o capítulo 4 do Evangelho escrito por Mateus, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Não foi o diabo que levou ele para lá para ser tentado. Então Deus permite que muitas coisas aconteçam nas nossas vidas para que ele veja, e nós também, né, onde é que nós estamos firmados. Por que a gente vê tanto casamento aí sendo desfeito? Se você for analisar, com desgaste nenhum. Né, essa moçada que está casando aí recentemente, tudo divorciando. Porque essa sociedade desaprendeu a suportar o sofrimento, suportar a dor, de sentar e exercitar o contraditório. Não é? Qualquer coisa não, vamos abrir, vamos separar. Ninguém quer dividir o sofrimento do outro, conviver com o sofrimento do outro. Cada um quer cuidar só da sua vida e o outro que se lasque. Eu estou vendo muito casal já antes de casar assinar um contrato nupcial. O que é meu, o que é seu, e por aí vai. Deixa eu voltar aqui. Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 36. Eu quero trazer para vocês agora o 7º pilar. Veja bem, amados, antes da gente ler. Raciocinem comigo. Raciocinem comigo, por favor. Se eu creio que eu fui atraído no corpo de Cristo, crucificado com Ele, aí vocês vão me ajudar agora. Fui morto, sepultado, ressuscitado juntamente com Ele, e eu sou a habitação do Espírito Santo, o que vai acontecer comigo a partir disso? A partir do momento que eu sou a habitação do Espírito Santo. Então vamos lá, vamos ler aí. 36, versículo 25. Aspergirei sobre vós água pura, e ficareis purificados. De toda a vossa imundícia e de todos os vossos ídolos
vos purificarei e também vos darei um coração novo. E dentro de vós porei um espírito novo. E tirarei da vossa carne um coração de pedra. E darei-vos um coração de carne. Dentro de vós porei o meu espírito e fareis com que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e o pratiqueis. Se eu sou filho de Deus, eu tenho que praticar as obras do Senhor. Como? Só se for pelo Espírito Santo. Então, o 7º pilar, depois que eu sou adotado, é aquilo que eu vou produzir para Deus. Andando pelo Espírito. Eu creio que eu fui atraído, crucificado, morto, sepultado, ressuscitado ao 3º dia, sou adotado pelo Espírito Santo e eu vou viver para dar frutos para Deus. Quer dizer, o Espírito Santo vai me conduzir para eu viver uma vida para dar frutos para Deus. Carta aos Romanos, capítulo 8. Aqui, eu vou fechar já a mensagem. São 2 textos, um pouquinho compridos, mas prestem atenção no que o Espírito Santo faz quando você crê nessa mensagem e você é adotado por Ele. Você é adotado pelo Espírito Santo, você tem que andar no Espírito. Olha o que Deus preparou para a gente através do Espírito Santo dele. A partir do versículo 1. Agora, na minha versão, tá? Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Pois em Cristo, a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Eu estou livre daquela lei que me condenava. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Quer dizer, ele não morreu no meu lugar, ele foi apresentado como sacrifício por mim. E eu fui incluído no corpo dele. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais a natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, morremos ou não morremos? Morremos. O corpo morreu por causa do pecado. O Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justificados diante de Deus. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal. Nós estávamos mortos, não estamos mais mortos. Por meio desse mesmo Espírito que habita em nós. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Para Deus, continuarão mortos. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem é que guia a sua vida? Quem é que guia as nossas vidas? É Ele que vai me fazer andar. Eu sou um escravo e fui liberto. Eu era escravo do pecado, sujeito às minhas próprias vontades, meus desejos, e eu amava fazer aquilo que o mundo me oferecia. Aí eu venho na igreja e escuto assim, ó, Deus te libertou. Eu estou liberto, tá? E está justificado também, porque Jesus fez isso por você. Mas que maravilha, que bênção. E agora? Agora você é livre. Ó, você foi atraído, crucificado, morto, sepultado e ressuscitado juntamente com Cristo. Amém. Aí ele sai. Psst, volta aqui. Tem mais 2 pilares para você. Um é da adoção. Você foi adotado pelo Espírito Santo.
Ele vai viver em você agora. E o outro é do fruto, que você vai dar fruto para Deus. Quem anda pelo Espírito é capacitado por Deus para dar frutos para Deus. Vamos ver outro aqui para fechar? Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Presta atenção, hein? Poesia. Para ficar perfeito assim para os amados, para ficar fácil da gente falar, é adoção e frutificação. Atração, crucificação, morte, sepultamento, ressurreição, adoção e frutificação. Eu tenho que frutificar para Deus. A partir do versículo 16 diz assim: Por isso digo, deixe que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios da natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sexualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra esses sentimentos, contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos na direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Então, amados, os 7 pilares do Evangelho, para nós entregarmos uma palavra completa, uma mensagem completa para quem vai ouvir. A pessoa tem que sair daqui sabendo que ela está livre. Mas livre do quê? Da condenação eterna. Mas e agora? Você é adotado, você é adoção do Espírito Santo. O que mais? Você vai viver uma vida para dar frutos para Deus, que é a frutificação. Então você foi atraído, crucificado, morto, sepultado, ressuscitado juntamente com Cristo. Você foi adotado pelo Espírito Santo e agora você vai dar frutos para Deus, que é a adoção e a frutificação. Amém? Amém. Vamos, louvor. Vamos finalizar? Amados, muito obrigado, tá? Pela oportunidade de estar aqui com vocês. Que Deus, eu vou finalizar aqui do palco, né? Mas que Deus abençoe suas vidas e nos capacite na hora de levar a mensagem às pessoas. A gente precisa levar a mensagem para as pessoas de maneira correta. Eu vou colocar esses versículos, vou colocar na descrição do vídeo também, para que as pessoas consigam encontrar, né, onde está a razão que nos dá vida e nos mantém juntos, unidos aqui. Amém?